Então, gente, esta é o final do nosso curso de 2023. Essa aula é a aula final e também a aula final do curso básico 2, porque esse curso está sendo descontinuado. A casa está oferecendo outros cursos em 2024 importantes que vocês devem buscar na casa, isso é muito importante. Mas essa aula que nós fizemos presencial no centro, dia 11/12, nós discutimos muitas coisas, foi muito interessante, mas o final do curso é exatamente esse que nós estamos colocando aqui nessa gravação, e também um combinado entre o que foi conversado, o que foi discutido lá no presencial do dia 11. Uma coisa importante é que vocês verão que a gravação, a maior parte dela, é do final do ano passado, porque o assunto é exatamente igual, nós fizemos coincidir, né? Porque uma aula presencial a gente não grava, e a gente aproveitou o assunto que era o mesmo do final do ano passado, então nós emendamos uma coisa com a outra. Então isso é importante entender, que vocês vão ver algumas pessoas diferentes, porque tinha pessoas do ano passado, mas o assunto é o que importa. Então é o seguinte, pessoal, hoje é a última aula dessa turma, né? A gente vai concluir, a gente tem algumas coisas aqui, a Grace tem uma coisa interessante, eu tenho uma reflexão para fazer, e tem um material que fecha o curso, que a gente chama de diagrama geral, tem que dar alguns detalhes, mas a gente vai gastar o nosso tempo. Mas o aviso é assim, esse curso, quando foi preparado lá atrás, há 4 anos atrás ou 5, nós preparamos um curso baseado na Federação Espírita Brasileira, e tem um curso de doutrina chamado Avançado, e ela trabalha com 2 bases, que é a base doutrinária avançada e a base de desenvolvimento humano. Eu achei aquela proposta interessante e falei, vou trabalhar nisso aqui. E todo ano tem coisas diferentes que eu vou encaixando e vou mudando. Então, o que acontece? Esse ano, quem fez o curso, às vezes, pela segunda ou pela terceira vez, já viu que não foi igual ao ano retrasado, e o retrasado não foi igual ao passado, e é assim que funciona, as coisas, elas mudam. Exceto a maioria das coisas que a gente fala de doutrina. Porque as coisas que a gente fala de doutrina, elas são normalmente iguais. A gente fala da pedagogia do Kardec, a gente fala do livro 3, quer dizer, todo esse processo é muito parecido, exceto quando a gente delonga mais ou menos naqueles assuntos. Ok. Nós vamos fazer a nossa prece, e aí depois a gente fala da agenda. Ok? Quem gostaria de fazer a prece aí? Ô, Ruela, Miné. Por favor. Só que hoje a gente vai fazer diferente. A Angélica pediu para fazer a prece aqui, pode ser? Nossa, que ótimo. Já vou fechar o meu microfone, tá? Tá joia. Então, vamos lá começar. Fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de misericórdia. Agradecer a Ele pelo dom da vida, agradecer por mais esse encontro, e que Deus abençoe a todos nós, que Jesus nos ilumine, junto a Maria Santíssima, Mãe protetora, belíssima, e que todos tenhamos um bom estudo, e que o Ruela e a Grace sejam sempre abençoados. E também peço a Deus que abençoe a todos nós do grupo. E que assim seja. Graças a Deus. Simples, mas de coração. Não, muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Ok. Nós estamos aqui. Eu tenho certeza que está todo mundo vendo. Então, hoje é a nossa aula final, e eu queria falar rapidamente de uma agenda simples. A gente vai ter agora no começo, eu vou na verdade, compartilhar com vocês uma reflexão pessoal. Mas por que eu vou compartilhar? Porque essa reflexão pessoal, eu percebi que ela tem alguns ensinamentos na própria reflexão, e que eu acho interessante, já que nós estamos falando de mente, né, da mente, do eu, de tudo isso, eu acho que é interessante a gente
ela me deu um aprendizado que eu espero que esse aprendizado eu consiga passar para vocês. Então, nós vamos fazer uma pequena reflexão. Então, hoje tem a mente, o eu manipulado não desperto, o eu como comandante da mente, o diagrama geral e final. E a Grace, além da contribuição que ela dá no cotidiano para nós aqui na nossa reunião, ela no final vai ter uma mensagem muito bonita para vocês, tá? Então é isso que é o nosso esquema de hoje, não é isso? Esqueci nada não, né? Ok, vamos lá. Ok. Então, a mente humana, isso nós já falamos. Então, esse processo de dividir a mente em 3 grandes blocos é para a gente compreender melhor as funções que eles têm. Quando a gente... Vocês vão lembrar que a gente falou do eu dentro da caverna, o eu que sai do fundo da caverna e o eu que sai da caverna. Então, nós também, assim como nós dividimos a mente em 3 blocos, assim, né? Como nós dividimos a mente em 3 blocos, as sementes divinas, a base de dados e as ferramentas. Então, as sementes divinas, o que é? São os recursos que Deus deu a todos os espíritos, né? Todos os espíritos, não só os racionais, porque os irracionais, eles também têm resquícios, eles têm as emoções, no sentido do medo, no sentido da violência, no sentido da... Quer dizer, tem vários tipos de emoções, com outro nome, claro, que eles têm. E eles desenvolvem a fé, falou de eu, nível de inteligência rudimentar, mas tem. Então, se você pensar, a intuição, então, nem se fala, né? A intuição é muito forte nos irracionais. Então, as sementes não é exatamente só para o homem. As sementes também são colocadas na mente do homem, mas tem as sementes que vieram, porque os animais foram desenvolvendo, os vegetais, os animais desenvolveram, e foi propício, num determinado momento, que a grande semente que separa o racional do irracional, que é a razão, pudesse ser entregue a quem? A um espírito individualizado. Não era mais espírito minúsculo, como diz o Kardec, mas um espírito maiúsculo. Por quê? Porque era um homem, né? Um ser humano. Então, as sementes são doações divinas, são recursos. Então, pensa assim, tudo que Deus faz por nós são os recursos. Recurso a gente não tem, são todos doações de Deus. As ferramentas são recursos e formas também rudimentares. Todo o desenvolvimento que nós fazemos está onde? Na base de dados. Está tudo ali. É ali que a gente desenvolve as sementes com as ferramentas, e isso traduz em quê? Traduz nas memórias. E quem viu lá o vídeo da memória, eu falei isso há umas 3, 4 aulas atrás, que nós somos de fato o quê? As memórias. Tudo que nós vivemos, toda a nossa bagagem, vamos falar assim, as memórias são as bagagens, porque nós não estamos falando só de lembrança, nós estamos falando de memória instintiva, de memória genética, de memória emocional, de memória mental, intelectual, e aí vai, tem uma lista. Né? A memória kármica, que nós falamos bastante dela, lá nas portas, vocês viram tudo isso, os hábitos, todo esse processo instintivo, né? Memória instintiva que é muito poderosa, tudo isso somos nós, é o resultado. Ou seja, a base de dados, de fato, é o quê? É o resultado de tudo que nós fizemos com as sementes, usando as ferramentas, desenvolvendo as ferramentas. Esse é o processo. É claro que quando você está falando de espíritos num limiar entre o racional e irracional, e mesmo espíritos no nosso nível, nós estamos falando de memórias ainda muito instintivas, emocionais, principalmente, hábitos, automações, não tem muito desenvolvimento. Por quê? Porque muitas sementes estão em forma de sementes, não foram desenvolvidas, e muitas ferramentas, a maioria nós não conhecemos. Nós não sabemos como fazer. Pensa no senso crítico e discernimento, que eu disse que são uma das primeiras ferramentas para desenvolver a razão, e você chegar em alguns pontos importantes de desenvolvimento de sementes. Infelizmente, não é infelizmente, porque isso não é infelizmente, é assim que é. A nossa condição é de espíritos ainda de um nível primário. Tá? Então, nesse sentido, ela é dividida em 3 partes: sementes, base de dados e ferramenta. Eu espero que isso, a gente já falou muitas vezes, que isso tenha ficado ou está ficando claro para muitas pessoas,
essa divisão pedagógica. Se não está, as pessoas podem perguntar tranquilamente, tá? Mas hoje nós vamos falar também de 3 situações sobre o eu. Porque o eu, de fato, vamos falar assim, é aquele que realiza a busca da semente, a transformação da semente em algo que dê frutos através das ferramentas, ou seja, o eu que prepara tudo isso. É o viajante das memórias, né? Nós falamos isso no vídeo. Muito bem. Então, você tem aqui a mente de um sobrevivente quase humano. Ele está no fundo da caverna. E o eu é dominado pela mente. Eu falo assim, mas como assim o eu é dominado pela mente? É muito simples. Eu já contei essa história para vocês, vocês ouviram no vídeo, mas vou repetir rapidamente. É como um general na guerra, né? É o general na guerra, o general é o eu. É aquele que faz a estratégia, que comanda, que coordena todo o processo da guerra. Quem vai lá guerrear é o soldado, o general não pode. Quando você é um ser que a sua mente é de um sobrevivente quase humano, você está no fundo da caverna, o eu é dominado pela mente, por quê? Porque você vai para a guerra. Você se mistura. Você não comanda, você não tem estratégia, você vai vivendo, a Deus dará. Pensa você vivendo pelas emoções, de qualquer jeito, não se preocupa com a vida, não se preocupa com as ferramentas, com nada disso. Você não se preocupa em fazer as escolhas na vida corretamente. Você não está preocupado com nada disso. Significa se você é levado ao que vier, ao sabor dos ventos. E uma coisa importante que a gente precisa entender é que a vida não aceita vácuo. O que significa isso? Na nossa vida, se eu não coloco algo bom de produzir, para produzir isso, algo que não é bom vai chegar e vai tomar conta. É assim que funciona, tenho certeza. Então, se eu estou dentro da caverna, eu não faço nenhum processo de evolução, eu não estou preocupado, eu não sei como fazer, e eu sou movido pelas emoções, significa que alguma coisa vai tomar lugar do eu general. Esse que é importante. E o que é? São as emoções. Elas passam a controlar a minha vida. E a gente já falou disso. Então, esse é o eu que está dentro da caverna. Esse é o primeiro que eu queria falar para vocês, mas eu preciso fazer a reflexão agora, porque isso vai ajudar a gente a compreender um pouco isso também. Essa é uma reflexão pessoal. Pessoal por quê? Porque é específica minha. Mas eu queria dividir umas coisas com vocês importantes. Nós estamos fazendo um curso, está no final. A gente está falando já há algum tempo sobre a questão de mente, de eu, de memória, de ferramenta e tudo isso, e de hábitos, e o quanto a gente é dominado pelas emoções. Então, eu gostaria de colocar para vocês assim, olha, primeira coisa, reflexão. Quando a gente fala, nós precisamos refletir mais, todo mundo escuta isso, a gente precisa fazer umas reflexões sobre isso, sobre aquilo. O que significa isso? Reflexão, né? Significa você parar e pensar, raciocinar sobre alguma coisa importante. Claro que se não for importante, não tem muito o que pensar. Algo importante. Para quê? Para desenvolver a sua capacidade mental de raciocinar. Mas para você fazer isso, você tem que escolher um tema e você tem que ter um cuidado. E hoje eu vou falar do cuidado para vocês. Como a nossa mente é uma mente muito emocional, é mente dos desejos, mente emocional, toda vez que você se propõe a fazer algo mais intelectual, eu não vou nem falar de inteligência aqui, mais intelectual, mais elaborado, como uma reflexão, o que acontece é que a sua mente ela tem uma tendência a fazer algo muito perigoso, e muitas vezes as pessoas gostam disso. Ela te leva rapidamente a uma conclusão. Conclusão é uma coisa perigosa, muito perigosa. Normalmente ela te trava ou te coloca um assunto importante como se tivesse resolvido. Isso não sei se vocês compreendem o que eu estou falando, mas é assim, você começa a estudar e você começa a refletir sobre um tema. Em geral, algumas respostas aparecem muito rápidas. E o objetivo é te tirar daquele processo de reflexão. Por quê? Porque existe o andar de baixo, vai pensando nisso, o andar de baixo, e esse andar de baixo, ele trabalha muito com o quê? Desejo, emoção, instinto. Isso é muito poderoso.
E ele tem uma tendência a não querer que você vá para o andar de cima. E reflexões podem te ajudar a galgar algo mais sério, algo mais produtivo, algo mais espiritual. Então, pensa dessa forma. Ok. Se você quer fazer isso, então todo o seu corpo, as suas emoções, os seus instintos, os seus hábitos, tudo isso funciona para que isso não aconteça. Porque é como se eles estivessem perdendo uma guerra. Olha da guerra que eu estou falando. É como se eles estivessem perdendo uma guerra. Eles estivessem perdendo terreno. Então, eles não podem deixar isso acontecer. Esse é o processo mental. Então, o que acontece? A mente faz isso, mas tem coisas que faz isso mais material, mais instintivo, que faz antes e às vezes funciona. É assim, você se prontifica a estudar um tema ou refletir sobre alguma coisa e começa a ver algumas inquietações. Por exemplo, te dá uma fome, você sente calor, você sente cansaço, você decide que vai sair para fazer alguma coisa, você decide, não, depois eu vejo isso, eu vou ver um programa de televisão, eu vou ver alguma coisa. Então, você se distrai. É o que eu sempre falo, as distrações do mundo, ligado às emoções, aos instintos, aos hábitos, ao automatismo, eles são muito poderosos para te tirar de qualquer coisa mais séria que você esteja fazendo. Eles não fazem isso de propósito, não existe isso. Eles fazem isso com o propósito de que você continue a cultivar esses processos mais irracionais. Então, isso eu queria falar para vocês, que isso é muito importante. Muito bem, então vamos voltar à reflexão. Eu sou uma pessoa que gosta de caminhar, já falei isso, ouvi uma palestra, ouvi até uma música, mas eu gosto muito de fazer reflexões sobre, às vezes, uma coisa que eu li, uma coisa que eu vi e tal. E um dia desses, há uma semana, 2 semanas atrás, eu saí para fazer uma caminhada, aí eu vi uns 15 minutos lá de uma palestra, comecei a olhar a natureza, que eu gosto também de fazer isso, e comecei a pensar e fiz uma reflexão que eu nunca tinha feito, eu não sei se vocês já fizeram. É uma reflexão muito interessante. Eu fiz um diálogo com Deus, né? Eu fiz um diálogo com Deus e fiz uma pergunta. E a pergunta que eu fiz foi exatamente assim: por que Deus me criou? Por que eu fui criado? Então, essa é uma pergunta, né, em que você faz e que você pode refletir numa resposta. Porque é uma pergunta importante. Você não é uma criatura, você não foi criado por Deus? Por que ele te criou? Por que ele criou o Sol? Por que ele criou a Terra? Por que ele criou o universo? Então, a pergunta sobre você: Deus, por que me criou? O que acontece quando eu comecei a fazer essa reflexão é que veio a conclusão rapidamente para que eu abandonasse a reflexão. Qual a conclusão? Não, você está pensando nisso. Deus te criou como criou todo mundo. São seres que estão em evolução. Pronto, acabou. A conclusão está aí, não precisa pensar mais nisso. Daí eu fiz uma coisa. Eu falei, não, eu não vou aceitar nenhuma conclusão sobre isso. Qualquer uma que vier, eu não vou aceitar. Não quero conclusão, eu quero continuar a pensar nisso. Isso é um processo filosófico, tá? Que eu estou passando para vocês, que a reflexão não pode te levar a uma conclusão muito rápido, senão é um problema. Então, a questão é o seguinte: eu fiz esse pensamento, veio a conclusão, e eu cheguei à conclusão que eu não queria conclusão. E comecei a pensar nisso. E aí eu pensei numa outra questão, que foi a questão seguinte. Então, eu pensei numa situação muito interessante, que você já deve ter ouvido falar, que me levou a prolongar a reflexão. Olha como uma coisa puxa a outra para te ajudar na reflexão. Todo mundo conhece, ou já viu falar, conhece de nome, né? Ouviu falar do Albert Einstein, né? Então, tem uma frase do Albert Einstein, e é interessante que às vezes a gente escuta muitas frases, do fulano, às vezes nem é. Né? Esses dias eu vi uma frase na aula de filosofia que a moça contou uma história que é do Gandhi e ela falou que era do Marco Aurélio, filósofo. Aí eu olhei e falei, no final, mas é porque isso tem cartas sobre esse assunto. Todo mundo já deve ter ouvido falar, uma diz assim, que Deus não joga dados. Né? Deus não joga dados. Ele falou isso e ele escreveu isso para um outro cientista da sua época, que é o Max Born. Existe o Niels Bohr e o Max Born. São dois diferentes, os dois são ganhadores de prêmio Nobel da Física. Então, vocês imaginam, os Borns aí devem ser, mas não são parentes, não.
E essa correspondência dele com esse Max Born, que ganhou um monte de prêmio Nobel e outros prêmios mais, era muito rica, uma comunicação muito rica sobre vários assuntos. Só que o Max Born pegava essa proposição do Einstein, dizendo que o Deus não joga dados. E por que o Einstein dizia Deus não joga dados? Nós que somos espíritas, nós que somos reencarnacionistas, nós que compreendemos um pouco, entendemos que ele quer dizer assim, ó, não na cabeça dele, mas para nós quer dizer, se Deus não joga dados, significa que o que ele faz tem tudo uma causa, tem uma razão e tem um propósito. Não tem nada de sorte, não tem nada de azar. Porque jogo de dados você joga o dado, é probabilidade. Probabilidade é o quê? Sorte, azar e o tempo. Então, não existe probabilidades nas leis divinas. O que existe é causa, né, o efeito e o resultado. Tudo previsto, tudo calculado de acordo com leis perfeitas, leis justas. Muito bem. Só que aí o outro cientista, ele dizia para o Einstein, não, eu acho que Deus joga dado sim, por isso, e aquela conversa ficou ali. Mas por que isso veio à minha mente? Para me pensar assim, não, eu acredito que Deus não joga dados, eu concordo com Einstein. Por quê? Porque eu acredito nas leis da natureza, que são perfeitas, nas leis divinas, que são perfeitas. Tá bom. Agora eu estou passando para vocês uma coisa pessoal, para vocês entenderem como uma reflexão funciona na nossa mente se a gente deixar. Porque senão você chega na conclusão e para com tudo. Mas você explora. E aí, quando você explora uma reflexão, a espiritualidade vai te ajudando, vai te jogando uma ideia, aí você vai costurando. E aí meu pensamento foi, se Deus não joga dados, se tudo que ele faz tem um propósito, aí volta a pergunta, então por que ele me criou? Bom, ele não me criou por acaso, que ele não joga dados. Ele não me criou para se divertir. Ele não me criou, e aí eu estou falando eu, mas estou falando de todo mundo. Ele não me criou porque ele queria fazer um teste. Não, ele me criou porque tem um propósito para mim. Ele te criou porque ele tem um propósito para você, é específico, você é singular. Não é um propósito para todo mundo junto, também. Mas ele tem um propósito para mim e para você. E aí, quando a gente fala, mas qual é o propósito? Bom, a gente sabe, em linhas gerais, que é o quê? Evoluir, é crescer, é se tornar um espírito superior, é um espírito de luz, é um Cristo da vida, tudo isso. Então, quando você faz essa reflexão e você chega a essa conclusão, eu falo, também não é essa conclusão. Então, eu tenho que deixar espaço para pensar mais no assunto, apesar de entender isso dessa forma. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque nós estamos falando de um assunto que é a mente humana, né? E isso é importante passar para vocês. Quando vocês se verem numa situação de pensar num assunto sério, uma reflexão mais séria, dê espaço de tempo, dê espaço à sua mente para que ela te traga, porque ela tem muitos recursos guardados aí. Nós que estudamos junto, nós que estudamos Espiritismo, os recursos são imensos que chegam até nós para que nos leve a uma reflexão. Não aceite uma conclusão muito rápida. Cuidado, elas são armadilhas. Então, eu queria trazer isso aqui porque eu achei que isso é assim, um bom exemplo do funcionamento da nossa mente. Ok? Vamos lá. Então, o que acontece com o eu? O eu que deveria ser um general, deveria ser um estrategista, deveria ser um que comanda, deveria ser que organiza, deveria ser aquele que aprende sobre as ferramentas, que entende que tem motivo, começa a trabalhar nesse processo. Esse é o papel do eu. O que ele faz? Não faz nada disso. Não sabe nada do que está acontecendo, não entende nada de ferramenta, nunca viu falar de campo de cultivo, nunca ouviu falar de sementes, e vai levando a vida na emoção, no prazer, nas coisas materiais, porque ele está nesse nível. Então ele fica misturado, tudo misturado. Fica dentro do fundo da caverna? Fica no fundo da caverna e não vai sair. E nós já falamos como sai do fundo da caverna. Tá bom. Mas tem um outro eu. Um eu que ele entende alguma coisa da vida, está estudando, está buscando, está aprendendo algumas coisas, e já falaram para ele, olha, você está vivendo nas emoções, você está no fundo da caverna, e aí você fica em looping, rodando para lá e para cá, é a samsara, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E nesse processo, você ainda corre um risco muito grande de fazer um monte de besteira e criar um karma cada vez mais difícil de ser vencido. Porque é isso que acontece. Viver com a mente dos desejos da emoção é criar um karma.
Até um certo ponto, isso é importante. Depois de um certo ponto, é criar um karma. É criar um processo muito difícil de resgate. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. E isso é uma escolha interessante, porque não é uma escolha de algo específico. É a escolha de você falar, eu vou mudar a minha maneira de ver as coisas, eu vou tratar de forma diferente, porque eu já descobri que, para mim fazer boas escolhas, eu preciso sair do fundo da caverna. E sair do fundo da caverna significa senso crítico, que nós já falamos, melhorar o meu raciocínio, melhorar um pouco minha condição de refletir sobre as coisas, de pensar consciente. Então, você tem desenvolver um pouco do senso crítico, desenvolver um pouco do raciocínio, você está trabalhando com as ferramentas. Você trouxe o quê? Você trouxe algumas sementes em que você vai desenvolvendo essas sementes pouco a pouco. A própria consciência, um pouco mais consciente, um raciocínio mais multifocal, complexo, o próprio senso crítico, um pouco de discernimento, tudo isso te traz o quê? Te traz uma condição de sair do fundo da caverna. E sair do fundo da caverna significa desenvolver intelectualidade, razão, senso crítico, discernimento, né? Disciplina, perseverança, resiliência. Tudo isso que são consideradas virtudes são virtudes mentais. É da mente. Ou seja, é o movimento mental. Você saiu do fundo da caverna e foi para o outro lado da caverna. É o movimento mental. Lembra, o fundo da caverna é o mundo sensitivo. É o mundo das sensações, é o mundo das emoções. Saiu do fundo da caverna é o mundo mental. É o mundo da compreensão da razão, todo esse processo que nós precisamos da mente, da intelectualidade. Tá bom. Aí você tem uma luz apagada que a luz dá uma clareadinha, né? Ela dá uma clareadinha no sentido assim, olha, o eu, ele ainda está dentro da caverna, mas ele já se deslocou um pouco, porque ele está trabalhando ali alguns processos que permitem a ele não ser levado pela onda, não fazer escolha só pelas emoções. Ele começa a pensar, a refletir um pouco mais. Acompanha o raciocínio. Ok. E aí o outro processo? O outro processo, a luz acende. Por quê? Ora, se você está dentro de uma caverna, no fundo ou não no fundo, o que acontece? Ali não tem luz. Tudo bem que perto da porta da caverna alguma luz fraca entra. Mas quando você sai da caverna, você realmente recebe a luz. Recebe a luz. Que luz que você recebe? Ah, olha quanta coisa você tem que desenvolver. Ali você tem uma razão desenvolvida, um senso crítico e estabilidade desenvolvido, você tem uma identificação impessoal, tem intuição, consciente, mas tem uma coisa que é interessantíssima, que se chama virtudes e sentimentos. Ó, vamos de novo. Naquele processo de 3 partes que eu passei para vocês, emoção, fundo da caverna. Mental, na caverna, mas no outro nível. Moral, está aqui. Tá aqui. Olha, quem vai suportar a gente desenvolver o processo de inteligência das virtudes e para chegar à sabedoria que não chegou aqui ainda, é o quê? Ferramentas que alargam, que nos tragam virtudes. E não só as virtudes básicas, porque as básicas estão aqui, alguma delas. Né? Aqui não. Aqui são as virtudes que nos elevam a alma, como primeiro a humildade, né? A gratidão, a generosidade. E aí vai uma lista, tem uma lista de virtudes. E com isso, quando o ser chega aqui, a própria semente da inteligência olha e fala, está preparado o terreno para que a inteligência seja desenvolvida. Por quê? Porque as escolhas passam a ser totalmente diferentes. Não são escolhas emocionais, não são escolhas só mentais, mas mentais e morais. E isso é inteligência. Lembra da inteligência? Inteligere? É escolher dentre e fazer. Ou seja, você escolhe aquilo que é bom, justo e belo e faz. Você está falando de quê? Você está falando de mente? Sim, porque escolher é um processo de reflexão. Mas quando você escolhe coisas que estão identificadas com a moral atemporal, com as virtudes, com os sentimentos, e faz aquilo. Esse é o ser fora da caverna. Muito bem. E se alinha com isso aqui, né? Ok.
Antes da gente seguir, vou dar uma paradinha aqui, porque nós vamos entrar na outra parte, só um minutinho. Até aí, gente, o que vocês estão vendo de novo? Estou repetindo para reforçar, porque nós vamos entrar no diagrama geral. Essa é uma última aula, é uma aula de reforço de algumas coisas. Alguma coisa que passou, alguma coisa que vocês não entenderam. Vamos aproveitar uns minutinhos aqui antes da gente começar a entrar no processo de fechamento. Eu acho que é um reforço, né, Ruela? Sim. Tá bem claro, acredito eu, né, que quem está acompanhando direitinho o curso, está vindo no desenvolvimento, hoje está sendo bem um reforço nos pontos principais, né, que a gente veio discutindo bem detalhadamente, e hoje você está fazendo um apanhado geral para dar significado e sentido a tudo que a gente foi vendo por partes. Então você está conseguindo colocar hoje numa visão de um todo, para todo mundo poder entender. Eu acho que, pelo menos para mim, está bem tranquilo. Não se acanhe. Fred, por favor. Não, eu só gostaria de reforçar ou de tirar uma dúvida. Assim, eu tenho acompanhado bastante tempo essa aula, mas isso não é um processo que é estagnado, né? Você pode estar evoluindo, mas ao mesmo tempo, às vezes você não voltar, mas você parar nesse processo de evolução, certo? Ou não. Você sempre vai caminhar para frente. Não sei se eu consegui me fazer entender, né? Porque Não. você tem a evolução, a mente apagada, depois a mente já com algumas virtudes, depois a mente mais ampla, que é o processo que a gente ainda vai estar bem longe de chegar, né? Então, é só essa... Às vezes eu tenho essa dúvida, a gente fica... Se a gente não retrocede, né? A gente não vai para trás. Pensa assim, porque essa questão que as pessoas falam, você não retrocede, não vai para trás, é sempre para frente, você pode até paralisar. Isso tudo é uma conversa ligada ao tempo, ao espaço e o tempo, né? Isso, na verdade, não é uma coisa mais importante para a questão da evolução espiritual. Quem viu os vídeos das virtudes e dos vícios percebeu que tudo está em forma de cone. Ele não é uma escada. A gente fala da escada como exemplo, mas não é uma escada. Ele é em forma de cone. Então você vai subindo assim, ó, vai subindo como se fosse um cone. Então imagina, você subiu, aí você volta aqui. Você subiu, você volta aqui. Mas não é que você voltou na evolução, é que você está vindo aprender outras coisas que você deixou passar. E sobe mais um pouco. Porque, pensa, olha só, você está aprendendo algumas coisas e outras não. Vai ser depois. Aí você melhora. Aí quando você volta para aprender outras coisas, você está mais forte, que você aprendeu outras, mas você tem que aprender essas. Então o processo, ele é como se fosse subindo aos poucos, em forma de cone. Imagina um cone, né, com um monte de aprendizado aqui, e você começa a aprender umas coisas, aprendeu, melhorou um pouquinho, começa a dar a volta, e aí você desce um pouco para pegar outras coisas que você deixou, e sobe, desce, e aí vai, até uma hora que você está lá em cima. Isso não significa que você retroagiu, não. Quer ver? Vamos pensar numa coisa? Vamos. Muito simples. Planeta de expiação e provas, regeneração. Esse é um exemplo que cai bem com essa forma de cone. Nós temos uma quantidade de espíritos encarnados e desencarnados aqui, que está num processo de evolução. Em termos de planeta, o cone subiu, vai passar para a regeneração. Então tem um monte de espíritos seguindo. Mas tem muitos espíritos quando chega aqui e falam, aqui é o ponto de corte. Olha, vocês todos não vão poder ficar nesse planeta. Vocês vão para um planeta onde esse nível aqui está lá embaixo, vocês voltam para lá. Aí você fala assim, não, mas isso aí, então, eles retrocederam. Em que sentido? Material. Em sentido material, retrocederam. Não vão ter tecnologia, não vão ter anestesia, que é a coisa que mais dá medo no retrocesso, viu, Fred? Não vão ter 1000 coisas que hoje facilitam a nossa vida, que são coisas importantes, não vão ter. Muitos voltarão à pedra lascada, à caverna, outros voltarão num processo de expiação e provas lá no começo, outros primitivos. Aí você fala, eles retrocederam. Não, espiritualmente não. Mas retrocederam nas
Vivências materiais? Com certeza, porque perderam muita coisa e perderam, inclusive, aquilo que os outros vão ganhar. É preciso entender, porque às vezes as pessoas falam, eles não vão retroceder, as pessoas pensam em coisas materiais, a vida mais difícil ou a vida mais fácil. Não, não se trata disso. Agora, espiritualmente, eles têm o mesmo nível que tinham. Né? São espíritos inferiores de uma classe, vão para um planeta mais inferior, mas ali eles vão exercer a capacidade que eles têm melhor que os outros para ajudar os outros e crescerem. E se crescem, aí eles falam, mas agora eles estão no nível que não é dispersão e prova, já estão de regeneração. Opa, você já pode pular para lá, já dá aquele salto, puf, vai para lá. E é mais ou menos isso que funciona, esse processo em que você fala não retrocede. Então, quando você fala, estou desenvolvendo o emocional, isso estão falando de muitas encarnações. Desenvolveu, foi para o mental. Quando você chega no mental, você tem um perigo muito grande, que é a vaidade se incorporar, o egoísmo, o orgulho incorporar de você, e você fica ali travado por séculos, por milhares, sei lá, quantos milhões e milhares de anos. Porque é um processo perigoso. Se lá no primeiro você tem um perigo da ignorância e do emocional, que é muito forte, te dominando, no segundo você tem a razão. E se você olhar para o mundo, você vai ver que a quantidade de pessoas que não acreditam em Deus, fala que acredita, mas não acredita, a própria razão e a vaidade das pessoas travam eles ali. Então tem muitas travas. Mas não quer dizer que ele vai voltar lá no emocional e desperder tudo que ele fez. Não, necessariamente. Mas tem uma mistura aí. Você sai dali e vai para o outro lado, que é fora da caverna. Você pode voltar à caverna? Pode. Por quê? Porque você pode ir lá para ajudar alguém, como um missionário, o que for. Mas esse retroage por várias razões, mas não é o retrocesso espiritual. Perdi o que eu conquistei. Não, não. Só que às vezes você não conquistou de fato, esse que é o ponto. Às vezes a pessoa está no nível, igual aqui no planeta Expiação e Provas, passando para a regeneração, e fala, conquistei esse patamar, vou para a regeneração. Aí fala assim, não vai não. Você vai voltar lá para o início do Expiação e Provas. Fala, não, mas eu retroagi. Não, retroagiu num sentido. Espiritual, não. Você deixou de aprender muita coisa. Você teve a oportunidade de não ser violento, de não ser cruel. Você teve acesso a muitas informações, a muitas religiões, a isso, a isso, a isso. Você teve informação que o emocional não te leva a nada, você continuou com ele. Então, você teve as informações. Você não quis. Então, agora você volta lá e começa de novo. O aluno que repete a série e que repete, toda vez que ele repete, ele pode fazer melhor, porque ele já passou por ali. Mas se ele não faz, ele volta de novo. Ele retrocedeu? Não, ele é assim. Ele é aquele nível. Ele não é no nível de regeneração, ele é um nível de expiação e prova, mas nem desse nível aqui. Ele chegou aqui porque ele vive aqui. Mas ele não é nem daqui, ele é um nível muito abaixo, ele é cruel, ele é violento, ele só quer saber das coisas do mundo. Então ele está aqui para aprender. Aprendeu? Misturou com a gente, misturou com alguns melhores, misturou com aqueles espíritos que já estão no propósito de regeneração, misturou. E aí, o que deu? Não deu em nada. Então, volta para o seu nível. Então não é que ele retrocedeu no aspecto espiritual, porque ele já é ali. Eu não sei se eu compliquei ou se eu ajudei. Fala aí, Fred. Não, ajudou muito. Tá bom, a Grace quer falar. Essa aula que a gente sempre... É uma aula, acho que ela é muito interessante, porque realmente a gente fica muito ligado na questão do tempo. E o tempo é coisa que a gente tem que esquecer, porque cada um vai evoluir a maneira que cada um se permite, né? Exatamente. Em relação, eu estou ouvindo aqui os posicionamentos do Ruela e ouvindo a sua fala, Fred. Ontem mesmo nós tivemos a oportunidade de uma conversa até em família mesmo, e que falava-se exatamente, uma pessoa da família falava, olha, eu deixei de ser espírita, fui criada com base no espiritismo, mas por não concordar. Não concordar exatamente assim, porque tem tanta crueldade no mundo e porque Deus permite isso. Porque Deus, como todo-poderoso, onipotente, onisciente, tal, por que Ele permite que tenha tanta crueldade? E citou uma série de situações que a gente
sabe e vivencia no mundo, né? Aí eu uma vez até comentei já aqui com vocês também sobre aquele país mais pobre do mundo, Burundi, que muito me impressionou a situação do povo lá, né? Em condições subhumanas, ao nosso ver, né? De como vive, e me deu aquela angústia, assim, e de pensar, meu Deus, como pode pessoas viverem nessa situação? Aí, acho que nós que estamos estudando Espiritismo, acho não, tenho certeza, eu penso, né, ao invés de falar palavragem, eu penso que nós que estudamos Espiritismo, nós temos uma coisa a nosso favor, que é nosso benefício, que é o seguinte, essa compreensão mesmo sem ter uma resposta precisa, que a gente tem assim, eu tenho certeza que é assim, mas tem essa lucidez de que, por exemplo, quando ela colocou que nós não retrocedemos, não regredimos espiritualmente, mas materialmente nós vamos regredir. Nós vamos, de repente, quem sabe, abusando tanto de riqueza, tanta crueldade, tanta maldade, vamos reencarnar num país como desse nossos irmãos. Não estou dizendo, não estou aqui, gente, julgando, achando que todas as pessoas que estão lá são espíritos altamente devedores, né? Quantos podem estar como missionários até, ou provas, né? Para aprender, passar pelas dificuldades, tem todas essas situações. Mas, se nós, numa situação de termos abusado ou da nossa inteligência, ou das nossas posses materiais, do nosso poder, da nossa acessão em qualquer área da nossa vida, e se reencarnarmos numa situação assim difícil, como aprendizado, é injustiça? Não, nós entendemos isso, que todas as pessoas, quando passam um processo difícil, muito sofrido, algo fez por merecer. E isso não nos exime de forma nenhuma. Isso eu faço questão de frisar isso com bastante ênfase. O fato de nós pensarmos assim, se a pessoa está passando por uma, seja qual for a situação difícil que ela esteja, é porque algo fez por merecer isso, ou, exceto os casos dos missionários, né, que vêm passar por aquela provação para trazer, de alguma forma, um aprendizado. Mas, no geral, se a pessoa passa por... ela teve um motivo real e sério para estar passando aquela situação. Mas isso não exime a nós outros, de forma nenhuma, de estendermos as mãos, é prova igualmente para nós outros, de tocar, de trabalhar o nosso coração, de sermos mais fraternos, mais aprendermos a ser mais humanos, né? De ter essa lucidez, essa clareza, e não simplesmente, porque senão corre o risco de falar se a pessoa, já que é assim, se está numa situação que merece, então vamos cruzar os braços, né? Ou lavar as mãos, né? E a pessoa tem o que merece. Não, muitas dessas vezes também nos é dada a oportunidade, se nós estamos inseridos, sobretudo no contexto, é porque, de repente, nós podemos fazer alguma coisa para aliviar aquela dor, aquele irmão, né? É a nossa oportunidade, né? De nós sermos solidários e mais fraternos. Então, eu voltando na fala, é bom a gente estudar, porque a gente não gera essa angústia tão grande, tipo, olha, eu não concordo, eu não aceito esse Deus, porque sem ter essa compreensão. Claro, nós não temos uma compreensão real de o que é Deus, como é Deus, mas temos essa certeza, sim, dessa lei de ação e reação, do retorno, né? E isso nos faz o quê? Sermos mais conscientes, mais responsáveis, porque nós vamos colher, seja o que for que nós plantarmos, a colheita, né? Falamos ali das sementes, né? Vamos que nossas sementes sejam próximas às divinas, boas sementes, né? Porque na hora de colher,
é fatal. Nós iremos colher. É. Então, gente, é bom nós estarmos aqui, bom não só exatamente espírita, mas é bom a gente estar em busca, ser um buscador de verdades, um buscador de conhecimentos, né? Que isso traz clareza, traz discernimento, traz luz para nossas vidas, para nossas mentes. É isso aí, meu amor. Muito bom. É ótimo, excelente. Nós vamos agora fechar o nosso processo do ano, né? Tem um diagrama geral, que é o que ele vai juntando tudo que a gente falou em termos de mente, para a gente ter esse material em casa, dar uma olhada, tirar dúvida. Então vamos lá. Começa aqui, né? O que a gente chama de diagrama geral. Então vamos recordar. A gente começou falando lá atrás, bem lá atrás, daquela circunferência, né? Entra aqui, entra aqui, cria isso, cria aquilo, chega na bacia, depois sobe. E aqui, tudo que a gente fala que está aqui é dentro da bacia. Então, na bacia, a gente tem a teoria do conhecimento, a caverna de Platão e a lei maior de Jesus. E nós já falamos disso, né? Não vou repetir, mas está aqui essa fotografia que vocês conhecem, que nós já passamos por ela várias vezes. A gente acrescentou isso aqui: o celeiro divino em nós, as sementes, as ferramentas e o campo de cultivo. Ora, dentro desse processo do eu, a gente tem 3 fases, que nós já falamos para vocês. Dentro da caverna, tá vendo aqui? Ó, ele está apontando aqui, dentro da caverna, é o eu que faz o quê? É um eu dos sentidos, das suposições, é o eu da sobrevivência, ele não está na lei de amor ainda. Então, esse é o eu no fundo da caverna, tem tudo a ver com o trabalho da lei maior, tem a ver com o trabalho do fundo da caverna e com a teoria do conhecimento de Platão, que é a ignorância. Então, está tudo linkado aqui. Quando você faz um processo de senso crítico e discernimento, você vem para cá. Já falamos também do eu aqui. Esse eu aqui é aquele que começa a clarear alguma coisa, porque é um processo mental, de intelectualidade. Se ele fica travado aqui, ele fica pela ignorância. Se ele fica travado aqui, ele fica por quê? Ele fica pela vaidade, a barreira é a vaidade, barreira é a ignorância. Aqui a barreira é a vaidade. Eu acho que eu já contei para vocês, muito rapidamente, pelo menos para outras pessoas que estão aqui, já ouviram isso várias vezes. Eu não sei se nessa turma eu já falei. Existe uma mulher chamada Helena Petrovna Blavatsky, que é praticamente a fundadora da teosofia, e dentro da filosofia é considerada, quase que um avatar, essa mulher, né? Mas essa é outra história. Mas o que importa é assim, ela tem um livro que se chama A Voz do Silêncio, ela tem vários, mas esse é A Voz do Silêncio, por acaso eu tenho, e lá ela fala assim, que a evolução está em 3 salas. Então ela fala, tem a sala da ignorância, a sala da intelectualidade, da instrução e a sala da sabedoria. Então, 3 salas. Então, vamos pensar em 3 salas? Vamos pensar aqui, ó. 3 salas seria a ignorância, a instrução, e aqui ela fala da sabedoria como uma coisa só. A mesma coisa aqui, ó. A ignorância está aqui, a instrução que está aqui, e aqui a sabedoria, que é o nível que te leva para o conhecimento, que eu já falei das verdades. Então, ela diz assim: o ser humano, ele fica na sala da ignorância, e aí fica ad eterno, entre aspas, claro, até o dia que ele descobre que não dá mais para ficar ali vivendo só da ignorância, das emoções, isso tudo mais. É um processo de evolução. Um dia ele descobre que ele tem que vir para cá. Ele vem para a sala das instruções. O que é a sala das instruções? Da intelectualidade. Se você pegar lá no centro, André Luiz, e você está sentado na cadeira, você olha lá para frente, está escrito lá naquele frontal que tem lá na mesa de palestras. Amai-vos e instruí-vos, né? O que significa isso? Significa que você precisa de instrução, de aprender, né? E Kardec coloca, a primeira regra de nós estarmos aqui nesse nível espiritual é aprender a escolher entre o bem e o mal. Então, a sala da instrução vai te dar essa capacidade. Com essa capacidade, você pode, como ela fala assim, quando você está na sala da instrução, ela diz assim, cuidado, quando você pegar a taça e for sorver, né? Sorver o quê? A intelectualidade, o que você aprendeu. Então, você vai se inebriar, você vai satisfazer o seu ego.
Ali naquela taça, ela fala que no pé da taça existe o quê? Uma cobra, e que essa cobra, o nome dela é vaidade. E isso vai fazer com que você não saia dessa sala. Então tá aqui, é a mesma coisa, gente, é coincidência, ó. Isso não foi tirado dela, foi tirado mais do Platão. Ok, e aí o que você tem que fazer? Você precisa de mestre. O que são mestres? Mestres são aqueles que vão te conduzir para sair daqui para lá. Quem é o mestre que nós conhecemos que nos tira daqui para cá? É a moral. Quem é que nos trouxe a moral? A moral evangélica. Tudo que nós estamos falando aí, né? Das virtudes, não é isso? É o que nós estamos falando, da moral, das virtudes, tudo que a gente pode adquirir depois da intelectualidade. E às vezes a gente nem faz um processo intelectual tão grande. Daí a gente começa a desenvolver um pouco da moral. Mas com certeza, em algum momento, nós vamos ter que repassar essa intelectualidade também. Então, assim se dá esse processo que ela diz para ir para a sala da sabedoria. E ela fala, se você quer ir para a sabedoria, não procure o mestre aqui, na sala da intelectualidade. Olha que coisa incrível que ela fala lá atrás, há mais de 200 anos. Não procure seu mestre na sala da intelectualidade. A quantidade de intelectuais que estão na televisão, está no YouTube, está nos livros, está para todo lado, falando sobre o processo de evolução, mas que não tem sabedoria, que não tem esse processo de moral desenvolvido, eles trazem para você o quê? Ah, ele te traz a sabedoria, ou te traz esse sair da caverna? Não, eles te deixam na caverna. Porque eles vão falar de uma intelectualidade voltada para a materialidade. Como você conquista as coisas, como você tem mais coisa, como você tem a prosperidade. Teoria da prosperidade, né, muito falado, principalmente no meio evangélico, mas como conquistar as coisas, como ter sucesso, como ter mais dinheiro. Essa é os mestres dessa área. Os mestres para te levar para cá são outros mestres, são os mestres da moral. É um Buda, é um Jesus e outros mais que tem por aí. Então ela fala bem claro, não procure seu mestre aqui, que você não vai achar. Então você tem que buscar, quando você está aqui, o quê? Os mestres. Então quem que nós buscamos? A gente busca vários, mas principalmente o que a gente compara com todos para saber se é verdade. Jesus. Então ele nos traz para cá, e nós viemos para cá. Vamos lá. E aí, fecha com isso aqui. Olha que interessante como as... Gente, é tão interessante entender. Aqui nós temos Platão, aqui nós temos alguns espíritos orientais, aqui nós temos Jesus, aqui nós temos psicologia de Jung, aqui nós temos Joana de Ângeles. Olha quantas que eu peguei aqui para vocês, fora uns que eu devo ter esquecido. Como vai se encaixando? Qual é a beleza? A beleza dos ensinamentos, quando eles são sérios, são espirituais, eles querem realmente te elevar ao nível espiritual, eles falam de coisas diferentes, a mesma coisa, a mesma coisa. A evolução de Joana, emoções mental e moral, emoções, conhecendo e administrando as consequências. Ó, para sair daqui, se você não conhecer e administrar as consequências, você não sai daqui, você não sai daqui. Não vai para lugar nenhum, fica na sobrevivência. Desenvolvendo a razão, senso crítico e discernimento. Opa, pulou para cá, saiu para cá, começou a amar a si mesmo, que está desenvolvendo coisa que vai te fazer evoluir, vai fazer escolhas corretas. Pronto, saiu da caverna. Saiu da caverna é o desenvolvimento moral, é a conexão com as leis morais, é o desenvolvimento das virtudes, uma identificação atemporal. Pulou para cá. Esses dois blocos, tá para cá. E aí vem o quê? Ó, conhecimento. Conhecimento, tá vendo? Tá aqui, ó. Não desenvolvido, mas intuído, canalizado. Gente, isso aqui é só para fazer um fechamento e para vocês compreenderem que tudo que a gente vem falando, picado, eles vão se fechando numa mesma, em maneiras diferentes, mas numa mesma sintonia de te levar a entender a vida num processo em que você tem que se conhecer, conhecer esses processos que tem em você e que você tem que começar a fazer alguma coisa do início. É o início que você precisa começar, senão você fica rateando, fica ali só... Eu vou sair daqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Ok. Então, hoje é uma aula que eu falei, uma aula mais simples, é uma aula de fechamento. A gente falou lá no início algumas instruções, eu não sei se alguém chegou depois, mas se chegou vai ver o vídeo gravado, vai ter toda a informação gravada. Nós estamos chegando ao final de mais um curso.
e eu agradeço demais a paciência, a tolerância de vocês com as nossas dificuldades que a gente tem, com as nossas falhas, vários tipos de falhas, né, técnicas e mesmo de conteúdo. Nós não somos nenhum espírito que tem uma capacidade, não, nós estamos no mesmo barco, a gente só pesquisa e busca compreender as coisas e trazer alguma coisa interessante para vocês, e espero que isso ajude. O que nós vamos fazer, então? A Grace vai falar com vocês 1 minuto e a gente vai pôr um vídeo curtíssimo, mas que é muito interessante. Bem, gente, convidar todo mundo para abrir as câmeras, né? Porque é nosso momento agora de fechamento, né? Estamos despedindo desse ano, né? E gostaríamos imensamente de agradecer a todos, né? Pela companhia, nossas segundas-feiras sempre especiais, nossas segunda-feiras, né? Com a presença de vocês. Então, queríamos externar aqui a todos, e mesmo aqueles que nos assistiram, né, nas gravações, né, que fique registrado o nosso respeito, o nosso carinho profundo. E vocês não imaginam o quanto vocês são importantes, e com cada um de vocês, por mais quietinhos que ficassem, teve hora, todos se manifestaram. Cada palavra de vocês ficaram registradas nas nossas mentes, a gente considerava, a gente analisava tudo que foi falado aqui. Portanto, tem um pedacinho de vocês no nosso coração, com certeza, saibam disso. E para encerrar agora, né, eu tenho esse videozinho que nós fizemos, é uma prece celta muito bonita, que sempre toca muito meu coração, mas antes de colocar, também gostaria de saber vocês, se quiserem também falar alguma coisa uns aos outros, né? Ou deixar como... Agora é o nosso momento de... Não é exatamente despedida, né? É um momento que vamos encerrar esse ciclo, né? E então, a semana de segunda-feira que vem, nós estaremos aqui. Né? Então, se alguém quiser também colocar alguma coisa, diga, Alessandra. Eu quero agradecer muito, primeiramente a Deus por ter conhecido vocês. Vocês são bênção em nossas vidas. O aprendizado foi maravilhoso, muito abençoado. E cada um aqui, agradecer a Deus, porque a gente sabe que não é à toa que a gente está no caminho todos juntos, né? Algo tem porque que nosso grupo está assim, reunido. Então, eu quero agradecer muito, quero pedir a Deus muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Ale, você falou uma coisa muito importante e séria. Nós não estamos juntos. Na casa espírita, nós não nos encontramos casualmente, né? Nós estamos lá na Casa Espírita André Luiz, esse grupinho, nós nos reunimos, estamos aqui, um procurando ajudar o outro, ou todos, quando nós estamos aqui, nós estamos numa mesma sintonia física pura, né, senhor engenheiro, o seu amigo aí, o Ricardo, né? Os engenheiros costumam entender muito de física, né? Então, energia, né? Então, a energia pura. Então, e essa energia é conectada, nossos pensamentos ficam conectados, nossos corações, nossas emoções. Então, não é à toa, não é à toa, e como o próprio Einstein dizia lá, Deus não joga uma bola, revelia assim, não. Não tem uma jogada sem um propósito. Então, certamente, nós estamos cumprindo com a nossa proposta lá. Muitas vezes, nas minhas preces, eu já pedi muito a Deus para que nós, a oportunidade que nós nos encontrássemos espiritualmente, pois é sabido, né, que quando nós nos desprendemos durante o nosso sono, nós ficamos mais sensitivos, mais abertos a relembrar compromissos assumidos, né?
na nossa vida pessoal e com o nosso entorno. Então, muitas vezes, eu pedia, rogava a Deus logo, sobretudo na segunda-feira, meu Deus, se for do nosso merecimento, que nós, amigos, que possamos espiritualmente nos encontrar, reforçar esse lado, esse objetivo de nós nos melhorarmos, né? Então, nós estamos conectados, né? E estamos aí ligados em mente, coração, né? E que bom, né, gente? Que nós, certamente, ao final desse ano, nós estamos aquele... Não é, Carlos? Hoje menor do que o degrauzinho da Gillette, né? Ele coloca que nós temos que ascender, né? Nem que seja metade, um quarto lá da Gillette, nós ascendemos, né? Certamente, né, gente? Vamos ter carinho, auto-amor, auto-respeito, olhar para nós mesmos e pensar como eu estava no início do ano, como eu estou hoje. Com certeza, tenho certeza, não tenho dúvida, cada um de vocês, cada um de nós, em algo está melhor hoje, né? Então, é isso que eu quero dizer a vocês, e se vocês também quiserem falar alguma coisa, está aberta a palavra. Bom, como eu falei o ano inteiro, eu não ia poder deixar de falar agora no final. Com certeza. O Fred já está guardado para fazer a prece, né? O ano passado eu fiz o curso, mas só por gravação, eu não conseguia fazer, né, ao vivo. Esse ano eu tive a oportunidade de, o primeiro semestre, conseguir fazer ele basicamente inteiro. Aí mudou o meu horário muda semestralmente, daí mudou, mas no segundo semestre eu acompanhei meio a meio, quando dava eu vinha, quando não dava eu pegava gravado, mas o curso em si ele é uma luz para a gente que está buscando um pouquinho mais de entendimento, né? E a oportunidade de estar conhecendo outros irmãos aqui, que mesmo que seja apenas remoto, alguns a gente já teve a oportunidade de estar vendo presencialmente lá no centro, nos encontros, até nas próprias palestras, e sentimento de gratidão. Agradeço, né, a presença de todos, a companhia de todos sempre que foi possível, e principalmente pela disponibilidade e disposição, né, do Ruela com a Grace, de estar aí há vários anos já trazendo esses ensinamentos, esses cursos aqui para nós, porque a cada ano que passa, para quem não sabe, o Fred é o campeão aqui, tá, gente? Ele está há mais tempo até do que eu. Mas todos os anos muda, nunca é igual. E nós não somos iguais mesmo, a gente pode falar uma coisa hoje... O campeão sou eu estou mais tempo que ele. Verdade. Não, ele pelo menos, falar demais, o único que falou demais aqui foi eu, tá? Isso pode ficar tranquilo. Isso aí, professor, é assim mesmo, né? A gente fala. Então vamos lá, vamos passar o vídeo, alguém mais? Então, alguém mais? Antes da gente passar o vídeo, é um vídeo curtíssimo. Bem, gente, então... Essa mensagenzinha, aliás, hoje ela colocou no YouTube, eu, por acaso, abri ali e já vi que várias pessoas já visualizaram, tá? Mas é tão bonita e é a mensagem que eu deixo agora de última aula para vocês, com todo o nosso respeito, com toda a nossa admiração. Vocês são grandes aos nossos olhos, tá? E a gente deixa com todo amor essa mensagem para vocês. Olha, eu estou quase chorando, eu sou chorona, não gosto desse negócio de despedir, já enche os olhos de lágrimas, mas só coisa de alegria. Então, por favor. Então, meus caros amigos, hoje, como nosso último dia oficial de aulas, nós trouxemos aqui para vocês, para todos nós, uma prece que nós achamos belíssima e que retrata bem o sentimento, penso eu, de todos nós. Que a estrada se abra à sua frente. Que o vento sopre levemente as suas costas. Que o sol brilhe morno e suave em sua face.
Que a chuva caia de mansinho em seus campos. E que até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Um grande abraço e que em breve nós possamos nos reencontrar. É isso, gente, meus queridos amigos. Fique então o nosso carinho, nosso abraço, sinta um abraço bem apertado, um beijo no coração de cada um, que tenha um Natal de bastante harmonia, saúde, felicidade para todos os familiares, tá? Pronto. Registrado. Gente, fica depois eu Deus. mando para vocês a foto. Manda pra gente uma semana abençoada para todo mundo. Feliz Natal, feliz Natal. Sejam Boa noite a todos todos. abençoados. Gratidão por tudo. Feliz Natal. Boa semana para vocês. Um abraço. Tchau. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Caros e queridos amigos, que essa mensagem de alegria possa ficar registrado em nossas mentes e nossos corações, como lembrança de tantos anos que convivemos juntos, com aprendizados, compartilhamentos e vivências e muita alegria. Um grande abraço a todos e muita paz no coração.